explicações a respeito de alterações posicionais em gráficos de qualquer função. Lembre-se que a gente está analisando o gráfico de forma geral, qualquer gráfico. A gente ainda não está na parte específica, função de primeiro grau, função de segundo grau. A aula de hoje eu acredito que vai ser bem rápida, tá ok? Então vamos lá. Eu não conheço a função, lembre-se, não estou falando de função específica. Eu tenho uma função f de x e ele me deu o gráfico dela. Está aqui o gráfico da função f de x. Pelo menos um setor dela, um pedaço do domínio, um subconjunto do domínio. Ele me deu essa parte do gráfico da função f de x. E o que nós queremos saber é que tipo de alterações podem ocorrer aqui quando eu mexo com a função, quando eu altero os elementos da função. E são 4 alterações possíveis. 4 alterações, A, B, C, D. Tá certo? Não tinha ninguém aqui pelo lado de fora, vamos chamar assim, do lado de fora da função. O F é a imagem, trabalhando a imagem da função. Ninguém trabalhava a imagem da função. Agora eu tenho um elemento multiplicando e um elemento somando aqui. Ó. Soma, mais A. E um multiplicando. Não havia nenhum tipo de problemas com o domínio era x. Aqui eu provoquei alteração do domínio, não é só o x. Eu multipliquei e ainda somei algum valor nele. Então eu tenho soma e produto do lado de fora, soma e produto do lado de dentro. O que cada uma dessas alterações provoca com o gráfico da função? Vamos falar primeiro da soma. As duas somas provocam um deslocamento. Anda para lá e para cá, desloca. Tá? Uma provoca deslocamento vertical. No eixo Y, o gráfico sobe e o gráfico desce. Deslocamento vertical. O D provoca um deslocamento horizontal. No eixo X, ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita. Então, o A, deslocamento vertical, sobe ou desce. O D, que é soma também, estou falando da soma, também é deslocamento, só que esquerda ou direita. O deslocamento acontece no eixo Y, vai para a esquerda ou vai para a direita. Então, soma provoca deslocamento. Deslocamento vertical, deslocamento horizontal. Vamos falar dos produtos. Multiplicar por fora, multiplicar por dentro. Multiplico, multiplico. Por fora e por dentro. O que os produtos alteram na função? Os produtos provocam dilatação e contração, os dois. Só que um é vertical. O que é dilatação? É como se eu pegasse esse bico e esticasse. Então a minha função ia subir. Não ia sair daquele lugar, mas ia subir. Dilatar. Então é uma dilatação vertical. Ela subiu, ela desceu. Dilatação vertical. Tá? Ela pode diminuir, né? Ficar mais baixinha. Vamos dizer assim, não ser tão alta assim. Dilatação ou contração. E o produto C, o produto pelo lado de dentro, também é uma dilatação, mas é na vertical. Então essa abertura agora é que vai mudar. Essa abertura ou vai ficar mais fechada, né? Ela vai subir, vai descer mais fechada, ou ela vai ficar mais aberta. Ou mais aberta, ou mais fechada. As duas dilatações ou contrações, né? Amplia, volta, reduz, fica menor. E esses produtos ainda têm um segundo significado. Se eles forem negativos, eles provocam reflexão. Espelho, reflexão. Inverte o desenho. Pode ser uma reflexão em Y, ou pode ser uma reflexão em X. Tá ok? Considerando X, considerando Y. As 4 mudanças possíveis. A aula de hoje está pronta. Não entendeu? Não conseguiu enxergar cada uma delas? É isso? Então vamos fazer separadamente cada uma delas? Presta atenção então. Então vamos lá. Para que você entenda, eu peguei um exemplo, talvez fique mais fácil. A nossa função padrão vai ser essa função aqui, ó. F de x igual x ao quadrado menos 4. Calculei as intersecções com os eixos, menos 2 e 2, a intersecção com o eixo y no menos 4, o vértice da parábola, porque é uma função de segundo grau. Fiz uma tabela extra só como referencial e criei um esboço do gráfico aqui. Então,
aqui é meu vértice, as duas raízes, e quando for 3, tanto negativo quanto positivo, vai dar 5. Está aqui, tá ok? Então, eu fiz esse esboço do gráfico, que passa a ser o nosso padrão. Nós vamos primeiro tratar da soma. Vou somar um certo valor fora da minha função. Somar A. Função mais A. Estou dando como exemplo 2. F de x mais 2. Quem é f de x? X ao quadrado mais 4. Então vai ser x ao quadrado mais 4 mais o 2 que eu estou acrescentando. Então virou uma nova função. A função f de x mais 2 é x ao quadrado menos 2. Fiz de novo as intersecções, desenhei o gráfico. Está aqui o gráfico. O que eu percebo em relação ao gráfico original, que vai ser o nosso padrão? Que houve um deslocamento vertical, ou seja, um deslocamento no eixo y. No nosso caso aqui, o nosso gráfico subiu. Ó. O vértice que era no menos 4 subiu 2 unidades, foi para o menos 2. O ponto mais alto que acontecia no 5 subiu, ó, agora é no 7. Então o que houve? Houve um deslocamento no eixo y. Todos os pontos do gráfico aqui subiram 2 unidades. Ó. Do menos 4 para o menos 2, subiu 2. Estava no 5, subiu para o 7, subiu 2. Todos os pontos do gráfico vão subindo 2 unidades. Então o que eu percebo? Que o deslocamento tem o mesmo valor do A. Olha lá, 2. Subiram 2 unidades. Por definição, quando esse A que eu estou somando for positivo, o deslocamento acontece para cima, o gráfico sobe, que foi o nosso caso. Quando esse A é negativo, o deslocamento é para baixo, então ele deslocaria, por exemplo, 2 para baixo, todo mundo desceria. Tá ok? Então, eu chamei aqui entre nós de somando por fora lá, fora. Eu somei aqui do lado de fora, peguei a função, somei 2. O segundo exemplo, também de soma, eu estou tratando das somas primeiro, eu estou somando dentro agora, olha lá, x mais d. Tá vendo? Ó, dentro da função. Vou sempre usar o 2 como referencial. Agora eu estou somando o 2 no domínio, ó, por dentro da função, no próprio domínio. Então ficou x mais 2 ao quadrado, olha lá. Troquei o x por x mais 2 e elevei ao quadrado. E tive uma nova função. De novo, calculei o vértice, intersecções, etc. Desenhei o gráfico. Está aqui o gráfico. Vamos comparar com o primeiro, que é o nosso padrão, com f de x. O que eu percebo? Que houve um deslocamento agora no eixo x. Um deslocamento horizontal. Ó, em relação ao original, esse ponto aqui, ó, que estava a 2 unidades do x, ele se deslocou e foi para o zero. Ó lá. Ele andou 2 unidades. Ó, foi para o zero. Esse que estava no menos 2, andou 2 unidades, foi para o menos 4. Mas note que a ponta do gráfico aqui embaixo, vamos dizer assim, a curva final, o vértice, permaneceu na mesma posição. Então, ele não subiu e não desceu, mas em compensação ele foi para a esquerda. Então, existe a possibilidade dele deslocar para cima e para baixo, que foi esse caso, quando eu somo por fora. E dele deslocar esquerda e direita, quando eu somo por dentro. E note que o deslocamento tem o mesmo valor de D, ó. Eu somei 2 unidades por dentro. Ele deslocou 2 unidades. Do 2 foi para o 0, deslocou 2. O outro aqui, que era menos 2, olha lá, foi para o menos 4. O x do vértice, que era 0, ó, x do vértice era 0, ó, foi para o menos 2. Foi andando tudo para a esquerda. Se D for maior que 0, ele vai para a esquerda. Se D for menor que 0, ele vai para a direita. Então, isso é o que acontece com as duas somas. Somando por fora, somando por dentro. Soma por fora e por dentro provoca deslocamento vertical, deslocamento no eixo Y, ou deslocamento horizontal, deslocamento em X. Tá ok? Agora vamos analisar os produtos, né? Vou multiplicar. Nós já vimos o que acontece na soma. A soma existe um deslocamento no x ou no y. Agora vamos ver o produto. O gráfico é o mesmo, ó, x ao quadrado menos 4.
Tomei a liberdade de fazer direto, porque os cálculos de intersecção, tudo a gente já tinha feito no exemplo anterior. Desenhei o gráfico. Ó. Vértice menos 4, as raízes mais 2 e menos 2, e até aqui onde eu desenhei, o ponto de máximo é 5. Então, vou multiplicar pelo lado de fora, vezes b. Vou pegar a função e multiplicar por b. Note que eu sempre estou usando 2 para manter o exemplo. Então, vou multiplicar a função por 2. Essa é a minha função. Então, eu vou multiplicar por 2 e vou chegar nesse resultado aplicando propriedade distributiva. Fiz as intersecções, calculei o vértice e desenhei o gráfico. Preste bem atenção. As raízes não mudaram. Menos 2 e 2, menos 2 e 2. Isso prova que não houve deslocamento lateral, né? Nem horizontal, nem vertical. Porque se tivesse, esse cara não estaria aqui. Ou teria subido ou descido, ou teria vindo para a direita ou para a esquerda. Mas ele manteve posição. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi uma dilatação, como se a curva, ó, partindo da própria raiz que se manteve a mesma, dilatasse, viesse mais embaixo aqui, ó. Tá? Então ela dilatou, houve uma dilatação da curva, olha. É como se eu tivesse pego a ponta da curva e puxado para baixo. Peguei, puxei para baixo. Aí ela veio aqui embaixo, ó, no 8. Mas o resto, ou seja, as raízes, permaneceram fixas, ó. Não saíram do lugar. Então, o que houve? Nesse caso, houve uma dilatação, um aumento da curva. Essa curva aumentou aqui embaixo, ela dilatou. É uma dilatação vertical. É óbvio que ela podia encolher. Sem mudar as raízes, ela podia sair das raízes e vir mais aqui no alto. Então, ela iria encolher, ou seja, teria uma contração. Ela ia contrair, ficar menor. Quando que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira. Toda vez que esse B, que é o cara que eu estou multiplicando aqui, ó, o B, for maior que 1, acontece uma dilatação. No nosso caso era 2, ó, pode ver, houve uma dilatação. Toda vez que ele tiver entre 0 e 1, por exemplo, meio, 1/3, 3/8, toda vez que ele estiver de 0 até 1, então haverá uma contração. Ela vai diminuir e não aumentar. Então, ao invés de eu pegar a ponta dela aqui e puxar, eu vou pegar a ponta dela aqui e empurrar. Vai ter uma contração. Mas note de novo, as raízes vão ficar fixas. Ou ela dilata com raiz fixa, manteve, ou ela contrai com raiz fixa. Tá ok? E se eu multiplicar por dentro, olha lá, o C, ó, multipliquei por dentro. Cx, aqui eu multipliquei do lado de fora, aqui eu estou multiplicando pelo lado de dentro. Então, olha lá, 2x, ó, tá vendo? Pelo lado de dentro. Então, eu vou lá na minha função, no lugar do x, eu vou colocar 2x ao quadrado. Crio uma nova função, montei as intersecções, construí o gráfico. Note, o 4 ficou fixo. Se o 4 ficou fixo, ela não andou nem para cima nem para baixo. Não houve deslocamento horizontal. Não andou para a esquerda nem para a direita. Não houve deslocamento horizontal. Não dilatou a curva. Estava no 4, continuou no 4. Então o que houve? Agora houve um estreitamento aqui, ó. As raízes é que encolheram. Ela manteve a curva, mas a distância encolheu, ó. A distância que era do menos 2 até 2, agora é do menos 1 até 1, ó. Houve uma contração no eixo X. Aqui foi no eixo Y. Ela aumentou no eixo Y. Aqui foi no eixo X, ó. Aqui. Ela diminuiu. Pode ver que aqui em cima também, ó. O ponto mais alto lá tinha 3 unidades até bater no eixo, 3 unidades. E agora só tem 1,5, ó. 1,5, 1,5, ó. Ele vai reduzindo essas aberturas aqui. Então houve uma contração horizontal, na parte horizontal. Então agora, ao invés dele espichar, ele agora encolheu. Tá bom? É isso que aconteceu aqui, ó.
Então, como é que funciona? Toda vez que o C, esse cara que eu estou multiplicando, for maior que 1, cuidado que agora inverte em relação àquele. Lá quando era maior que 1, dilatava. Aqui quando é maior que 1, contrai. Contraiu, ó. Encolheu. A distância diminuiu. Quando está de 0 até 1, ele dilata. Aí ia aumentar, ele ia ficar bem aberto, sem sair do 4. Mas ele ia ficar bem aberto. Aí ele ia dilatar. Quando o C varia de 0 a 1. Então, a soma provoca deslocamento. Soma fora, desloca no eixo Y. Soma dentro, desloca no eixo X. Produto fora, dilata em Y. Produto dentro, dilata em X. Tá ok? Só que esse produto tem mais um detalhe técnico importante, que eu preciso que vocês enxerguem. O B e o C, o produto, além de provocar dilatações, ele vai provocar outra coisa na sua função. Então, vamos ver o que isso significa. Vamos lá? Ainda estamos falando do produto, então, tá bom? O produto nós já vimos, o produto por fora dilata ou contrai em Y. O produto por dentro dilata ou contrai em X. Só que esses mesmos produtos, produto dentro e produto fora, têm uma característica importante. E se eles forem negativos? Porque vocês vão perceber que lá, quando eu falei de multiplicar por dentro e multiplicar por fora, ou o B e o C era maior que 1, ou eles variavam de 0 até 1. Maior que 1, de 0 até 1. Mas e quando eles forem negativos, menor que 0? Então, nessa possibilidade do produto ser menor que 0, lembre-se que os valores permanecem aquelas observações que nós fizemos quanto a valor. Se você pegar um 2 aqui, você já sabe o que vai acontecer. Sua curva vai esticar. Se você colocar um 2 aqui, você já sabe o que vai acontecer. Ela vai encolher. Mas e se for menos 2? Então, além de acontecer isso, dela esticar, dela encolher, ainda haverá uma reflexão. Reflexão, espelho. Lembre-se, toda vez que falar reflexão, pensa no espelho plano. A distância do objeto e da imagem é a mesma em relação ao espelho. Então, esse ponto que está a 3 centímetros de altura, estou chamando de centímetro, tá vendo? Vai estar também a 3 centímetros. Então, vamos lá. Quando é o B aqui fora que é negativo, ó, o negativo está do lado de fora, então é o B que é negativo. Tá vendo? B, negativo. Existe uma reflexão em relação ao eixo X, ó. O espelho é o eixo X. Ele inverte em relação ao eixo X, ó. Olha lá, ele fica com o desenho invertido. 0, 0. Onde era 1 para cima, virou 1 para baixo. Onde era 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Voltei a ser 1 para cima, voltou a ser 1 para baixo. Existe uma reflexão. A distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem até o espelho. Então existe uma reflexão no eixo X. Já se o C for negativo, ó, lá dentro é que negativo, ó, lá dentro, o C é negativo. Então existe uma reflexão em relação ao eixo Y. O eixo Y é o espelho. Então, esse que está 1 para a direita vai ficar 1 à esquerda. Esse aqui, ó, que está 1, 2, 3, 4 para a direita, vai ficar 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Esse aqui que está a 6 para a direita, vai ficar 6 para a esquerda. Então, o que aconteceu aqui? Uma reflexão em relação ao eixo Y, quando ele é negativo. Então, o B e o C, na verdade, têm duas funções. Eles podem contrair e dilatar, sempre, sempre. E, se além disso ele for negativo, além de contrair, ele inverte. Além de contrair, ele inverte. Tá ok? Essas são as mudanças possíveis que eu estava tentando falar de uma vez só lá. Parece que se estava meio ruim de enxergar, então agora
eu acho que fica mais fácil, tá ok? Essas informações são importantes porque na maioria das vezes você não conhece a função, igual eu fiz lá no exemplo, eu te dei a função, tá? A maioria das vezes você conhece o gráfico, como nesse segundo exemplo, ó. Você só conhece o gráfico. Você não tem a função, só o gráfico. Então você tem que aplicar as normas olhando para o gráfico. Inverte, dilata, sobe, vai para a direita, vai para a esquerda, só sabendo o que cada um tem, qual é o papel de cada um dentro da função. Era a aula de hoje, a segunda parte de análise de gráfico, que seria as dilatações e contrações, as reflexões e os deslocamentos, deslocamento vertical e horizontal, tá ok? Até o próximo encontro nosso.